Lei Paulo Gustavo. Guia prático de adequação orçamentária para gestores e gestoras de cultura. Apresentação. Para apoiar os estados, os municípios e o Distrito Federal no processo de gestão e implementação da Lei Paulo Gustavo, LPG, o Ministério da Cultura elaborou este guia prático de adequação orçamentária voltado aos gestores e gestoras locais de cultura dos entes federativos. O presente documento possui orientações gerais para auxiliar os entes a realizar a adequação da sua Lei Orçamentária Anual, LOA, de forma célere, garantindo assim que o recurso chegue ao ente federativo o quanto antes e possa ser executado da melhor forma, atendendo os parâmetros estabelecidos na LPG. Insta salientar, entretanto, que este documento se consubstancia como um instrumento de orientação, sem prejuízo das demais adequações e comandos do setor jurídico competente do ente federativo, as quais o Ministério sugere que sejam consultados de forma que auxilie na busca pela execução célere dos diretrizes instituídas na LPG. Este guia foi elaborado em conformidade com as disposições da Lei Nacional nº 4.320, de 17 de março de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal, e da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal. Destaca-se que as orientações aqui repassadas devem ser compatibilizadas com as leis orçamentárias locais, quais sejam a Lei Orçamentária Anual, LOA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e o Plano Plurianual, PPA. Por fim, recomenda-se acompanhar as informações atualizadas acerca da Lei Paulo Gustavo na página da LPG no site do MINC, Gov.br Lei Paulo Gustavo. Boa leitura! A Lei Paulo Gustavo, LPG. A Lei Complementar nº 195, de 8 de julho de 2022, Lei Paulo Gustavo, LPG, dispõe sobre apoio financeiro da União aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios para garantir ações emergenciais direcionadas ao setor cultural com vistas a mitigar os efeitos da pandemia da Covid-19. Para a execução da lei, a União entregará aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios o valor de R$3.862 milhões para aplicação em ações emergenciais voltadas ao setor artístico-cultural. Os recursos da Lei Paulo Gustavo serão executados de forma descentralizada, mediante transferências da União aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Contudo, para o recebimento do recurso, é necessário que o ente federativo promova a adequação da sua Lei Orçamentária Anual, LOA, conforme detalharemos a seguir. Adequação da Lei Orçamentária Anual. A Lei Orçamentária Anual, LOA, é um instrumento legal que estima as receitas, recursos arrecadados, e fixa as despesas do ente federativo para o ano seguinte. O projeto de lei orçamentária anual nos Estados, Distrito Federal e municípios é encaminhado anualmente pelo Poder Executivo local ao Poder Legislativo local. Após a tramitação no Poder Legislativo, o projeto de lei, se aprovado, é encaminhado ao chefe do Poder Executivo para sanção ou veto e, se sancionado, converte-se em lei. O projeto de lei orçamentária anual é aprovado pelo Poder Legislativo local no ano antecedente. Assim, a Lei Orçamentária Anual do ano de 2023 foi aprovada pelos parlamentares no ano de 2022. Em que pese a Lei Paulo Gustavo ter sido sancionada em 2022, apenas esse ano os Estados, Distrito Federal e municípios terão acesso aos recursos. Contudo, conforme já informado anteriormente, as leis orçamentárias anuais de 2023 dos entes federativos já se encontram vigentes e muitas não contemplam os recursos da LPG. Não obstante, importante destacar que, excepcionalmente, para os entes federativos que já tinham incluído dotação orçamentária específica para a Lei Paulo Gustavo na LOA 2023, o procedimento adequado será a abertura de créditos suplementares. Atenção! Os procedimentos informados neste guia são destinados à inclusão de créditos especiais na LOA, para entes que não tinham incluído em sua dotação orçamentária os créditos referentes à Lei Paulo Gustavo. Caso seu estado ou município já tenha previsto dotação orçamentária específica para a Lei Paulo Gustavo na LOA de 2023, devem ser abertos créditos suplementares e não créditos especiais. Neste caso, observe os procedimentos necessários à abertura de créditos suplementares no seu ente federativo.
Deste modo, para que o ente federativo acesse os recursos da LPG, é imprescindível que promova a adequação da sua lei orçamentária anual mediante a abertura de créditos adicionais. A Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, preconiza regras e diretrizes acerca da temática de adequação orçamentária, ao passo que institui normas gerais de direito financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal. Em seu artigo 40, dispõe que créditos adicionais constituem, entre outras modalidades, autorizações de despesas não computadas na Lei Orçamentária Anual. Tendo em vista que muitos entes não previram expressamente os recursos advindos da Lei Paulo Gustavo no seu orçamento anual, estes recursos irão se consubstanciar como créditos especiais, conforme conceituado nos arts. 40 e 41 da Lei Federal nº 4.320 de 1964. Portanto, tais créditos adicionais precisarão necessariamente serem incluídos na Lei Orçamentária Anual do ente federativo, uma vez que servirão como autorização de despesas inicialmente não contempladas na LOA, como é o caso dos recursos da LPG. Os créditos adicionais, por sua vez, classificam-se em suplementares, créditos destinados ao reforço de dotação orçamentária já existente. Especiais, créditos destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica, e extraordinários, créditos destinados a despesas urgentes e imprevistas em caso de guerra, comoção intestina ou calamidade pública. Entende-se como dotação orçamentária toda e qualquer verba prevista como despesa em orçamentos públicos e destinada a fins específicos. Qualquer tipo de pagamento que não tenha dotação específica só pode ser realizado se for criada uma verba nova ou dotação nova para suprir a despesa. Para fins de ampliar a transparência e controle dos gastos realizados, é recomendável a criação de ação orçamentária específica para as despesas relacionadas à Lei Paulo Gustavo. Deste modo, para entes que não previram os recursos da LPG na LOA de 2023, recomenda-se que os créditos oriundos da Lei Paulo Gustavo sejam incluídos na LOA do ente federativo como créditos especiais, ou seja, créditos destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária prevista inicialmente na LOA. Nos termos do artigo 42 da Lei nº 4.320 de 1964, os créditos especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo. Para fins de abertura do crédito especial, o ente federativo deve adotar o trâmite a seguir. 1. Chefe do Poder Executivo encaminha projeto de lei ao Poder Legislativo. 2. Poder Legislativo aprova o projeto de lei. 3. Chefe do Poder Executivo sanciona e publica a lei. 4. Chefe do Poder Executivo publica decreto abrindo crédito especial na LOA. Destaca-se que a alteração na LOA pode impactar também no Plano Plurianual, PPA, e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO. Ambas as leis foram conceituadas pela Constituição Federal no artigo 165, parágrafo 1º. O PPA constitui lei que dispõe sobre as diretrizes, objetivos e metas da administração pública para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada e a LDO refere-se à lei que estabelece as metas e as prioridades da administração pública, as diretrizes de política fiscal e respectivas metas, em consonância com trajetória sustentável da dívida pública, orienta a elaboração da Lei Orçamentária Anual, dispõe sobre as alterações na legislação tributária e estabelece a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Logo, recomenda-se que os estados, o Distrito Federal e os municípios verifiquem a necessidade de adequar o seu PPA e sua LDO. Atenção! A adequação do PPA e da LDO não constitui requisito obrigatório para recebimento dos recursos da Lei Paulo Gustavo. Prazos. Os recursos repassados pela União aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios devem ser objeto de adequação orçamentária pelos entes de acordo com os seguintes prazos estabelecidos na LPG. Municípios, 180 dias contados da data de descentralização dos recursos. Estados e Distrito Federal, 120 dias contados da data de descentralização dos recursos.
Dos recursos repassados aos municípios, incluídos os redistribuídos, aqueles que não tenham sido objeto de adequação orçamentária no prazo de 180 dias do recebimento do primeiro repasse, serão revertidos aos respectivos estados. Atenção! Os saldos dos recursos revertidos aos estados poderão ser utilizados para suplementação de chamamentos públicos já lançados ou realização de novos certames. Dos recursos repassados aos estados e ao Distrito Federal, aqueles que não tenham sido objeto de adequação orçamentária no prazo de 120 dias serão restituídos ao Tesouro Nacional. Atenção! Municípios que optarem por receber os recursos via consórcio público intermunicipal não precisam realizar adequação orçamentária, devendo observar os regramentos da Lei nº 11.107 de 2005, que dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios públicos, e do Decreto nº 6.017 de 2007 que regulamenta a referida lei. Exemplos de instrumentos técnicos e jurídicos necessários à formalização da adequação orçamentária. Nos termos do artigo 43 da Lei 4.320 de 1964, a abertura dos créditos especiais será acompanhada de exposição justificativa. Deste modo, apresentamos exemplos de projeto de lei e de minuta de exposição de motivos, que podem ser utilizadas pelos entes federativos ao submeter o projeto ao Poder Legislativo local. Minuta de projeto de lei. Projeto de lei número de 2023. Promove adequação orçamentária no âmbito do nome do Estado, DF Município, e autoriza a abertura de crédito especial ao orçamento anual de 2023 no valor que será acrescido à LOA, o governador ou prefeito do nome do Estado, Distrito Federal ou município, no uso de suas atribuições e considerando o disposto nos artigos 165, parágrafo 5º, 167, inciso V da Constituição Federal, e na Lei Complementar nº 195, de 8 de julho de 2022, faço saber que a órgão legislativo do Estado, DF Município, decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir no orçamento vigente do nome do Estado, Distrito Federal ou município, crédito especial no valor da abertura do crédito, conforme dotação abaixo identificada. Informar dotação orçamentária, fonte de recursos e demais informações necessárias. Artigo 2º. Os recursos necessários para a cobertura dos créditos especiais provirão de excesso de arrecadação referente às transferências concedidas pela União com fundamento na Lei Complementar nº 195, de 8 de julho de 2022, conforme dotação orçamentária discriminada abaixo. Incluir dotação orçamentária. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Data de exposição de motivos. Excelentíssimo Senhor Presidente do órgão legislativo local, submeto à apreciação de Vossa Excelência projeto de lei que promove adequação orçamentária à Lei Orçamentária Anual Lei com vistas à abertura de crédito especial para recebimento dos recursos da União oriundos da Lei Complementar nº 195, de 8 de julho de 2022, amplamente conhecida como Lei Paulo Gustavo, LPG. A Lei Complementar nº 195 de 2022 dispõe sobre apoio financeiro da União aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios para execução das ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas em decorrência dos efeitos econômicos, sociais da pandemia da Covid-19. As ações executadas por meio da referida Lei Complementar serão realizadas em consonância com o Sistema Nacional de Cultura, organizado em regime de colaboração, de forma descentralizada e participativa, conforme disposto no parágrafo único do artigo 1º da Lei Complementar nº 195, de 2022 e do artigo 216-A da Constituição Federal, notadamente em relação à pactuação entre os entes da Federação e a sociedade civil no processo de gestão dos recursos oriundos da lei. Para fins de execução das ações previstas na Lei Complementar nº 195, de 2022, a União descentralizou ao nome do Estado ou município o valor de R$ valor este que deve ser adicionado à Lei Orçamentária Anual vigente como crédito especial.
Neste sentido, cumpre informar que o crédito especial será financiado na forma do artigo 43, primeiro, inciso 2º da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, pelo excesso de arrecadação da fonte de recursos. Inserir fonte de recursos. Conforme dispõe o artigo 11 da Lei Complementar nº 195, de 2022, os municípios devem realizar a adequação orçamentária à Lei Orçamentária Anual, LOA, no prazo de 180 dias contados da data de descentralização dos recursos pela União. Artigo 11º. Dos recursos repassados aos municípios na forma prevista nesta lei complementar, aqueles que não tenham sido objeto de adequação orçamentária publicada no prazo de 180 dias contado da data da descentralização, deverão ser automaticamente revertidos aos respectivos estados. Redação a ser adotada pelos municípios? Ou, conforme dispõe o artigo 12 da Lei Complementar nº 195, de 2022, os Estados e o Distrito Federal devem realizar a adequação orçamentária à Lei Orçamentária Anual, LOA, no prazo de 120 dias contados da data de descentralização dos recursos pela União. Artigo 12º. Dos recursos repassados aos Estados e ao Distrito Federal na forma prevista nesta lei complementar, observado o disposto no artigo 11, aqueles que não tenham sido objeto de adequação orçamentária publicada no prazo de 120 dias, contado da data da descentralização realizada pela União, serão restituídos na forma e no prazo previstos no regulamento. Redação a ser adotada pelo Distrito Federal e Estados? Deste modo, resta imprescindível a adequação da Lei Orçamentária Anual vigente para fins de autorização de abertura de créditos especiais, nos termos do artigo 42 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964. Essas, Excelentíssimo, Senhor, Presidente, são as razões que justificam o encaminhamento da presente proposta de projeto de lei à consideração desta Casa Legislativa. Por fim, tendo em vista a relevância da matéria e a existência de prazo legal para formalizar a adequação orçamentária, solicito a tramitação da proposta em caráter de urgência. Atenção! Os entes deverão comprovar que realizaram a adequação orçamentária, por meio do envio na plataforma Transfere.gov da cópia do ato que formalizou a adequação. Ministério da Cultura. Governo Federal. Brasil, União e Reconstrução.